Olá pessoal, eu quero trazer uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 1, que diz assim, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Imagina comigo um perfumista, um recipiente, e ele ali colocando as essências para preparar o seu bom perfume, e de repente do nada aparece uma mosca, pequena mosca, e ela vem e cai nesse perfume e morre ali. Esse perfume ele vai ser todo contaminado. E a palavra ela vem trazer para nós essa ilustração acerca de detalhes. E eu quero falar contigo exatamente a respeito da importância dos detalhes. Mas ainda preciso contar para você uma história acerca de uma guerra em que dois exércitos se enfrentavam e aquele terreno em que eles estavam combatendo era um terreno muito hostil. Era charcos, ali tinham, além dos lamaçais, era uma região de muita selva, um ambiente muito úmido. E de repente um dos exércitos começou a ter muitas baixas. E aqueles soldados chegavam na enfermaria com problemas e na sua totalidade eram nos pés. E os enfermeiros tiravam ali deles o coturno e viam que eles tinham frieiras. E frieiras grandes e terríveis que impediam deles caminharem. E então ali descobriram que os coturnos que eles usavam, que não tinham nenhum formato de escape para a água, estavam fazendo com que eles andassem dias e dias com seus pés encharcados. E então a frieira vinha e conseguia paralisar aquele guerreiro. Por isso, nos dias de hoje, cada um dos coturnos dos militares, e o militar pode confirmar isso que eu estou dizendo, existe um sistema de escape de água. Caso venha a molhar, a água sai. E ele consegue então fazer a manutenção do seu pé sem que esteja o tempo todo molhado. Veja bem, é um detalhe. No mundo em que nós vivemos hoje, globalizado, a informação chega para todos. O conhecimento está disponível para todos. É por isso que muitas vezes num balcão de empregos existe uma vaga e ela é muito concorrida, mas o que vai fazer alguém conseguir aquela vaga é exatamente o detalhe. O detalhe é que vai fazer a diferença na vida do indivíduo. A nossa vida, para ela obter sucesso ou não, ela sempre vai ser baseada nos detalhes, porque o detalhe ele pode trazer para nós uma conquista, uma vitória, um sucesso, mas também pode nos levar ao fracasso. Eu acho interessante quando a gente olha para o casamento. O casamento ele é o resultado de um namoro. E como que esse namoro foi bem sucedido? Baseado em detalhes, aonde aquele jovem, o homem e a mulher, eles se preocuparam com os detalhes enquanto se conheciam, enquanto se relacionavam, e esses detalhes geraram amor, geraram essa confiança que levaram eles ao casamento. E assim nós temos que entender a respeito da nossa vida como um todo, no âmbito profissional, no âmbito familiar, na criação dos filhos, no casamento, em tudo nós temos que atentar para os detalhes, o que para nós é muito difícil, mas nós temos que ser detalhistas, porque se no detalhe nós acertarmos, nós vamos ser bem-sucedidos, e se no detalhe nós errarmos, nós vamos pôr tudo a perder. E quando se fala do relacionamento com Deus, tem que ser baseado em detalhes. Deus, em Êxodo no capítulo 25, ele chega ali e dá as orientações para se construir a Arca da Aliança. E ele não chega falando de qualquer forma, não, faz uma arca, pode pegar aí algo qualquer madeira, faça do tamanho que vocês bem entenderem. Não, ele dá uma série de instruções, como por exemplo 1,10 de comprimento, 70 centímetros de altura, 70 centímetros de largura. Aí ele orienta, coloque 4 argolas nas extremidades, atravesse 2 varões, e assim sucessivos detalhes ele vai transmitindo àqueles homens que vão e constroem a arca. Porque a natureza de Deus
O caráter de Deus é baseado nesses detalhes. E o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado em detalhes. Porque nós nos relacionamos com Deus, e nós nos relacionamos com Deus para que nós também obtenhamos dele o favor. O favor de Deus, ele só vem quando existe um relacionamento. E o relacionamento de Deus pode ser comparado ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Para quem eu peço um favor? Para um desconhecido? Pois bem, se eu pedir para um desconhecido, é bem provável que eu não receba o favor. Eu tenho alguma dificuldade nesse processo, mas quando eu peço um favor para uma pessoa conhecida, eu tenho a probabilidade maior de receber esse favor. Então nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus é importante para obter o favor de Deus. Não adianta querer levar uma vida se dizendo cristão sem ter esse relacionamento próximo de Deus e baseado nesses detalhes. Eu não posso encerrar essa mensagem sem falar sobre dois detalhes muito importantes. O primeiro, nós temos que atentar para o seguinte detalhe: Deus, ele é Pai. Temos que nos atentar para a paternidade de Deus sobre nossas vidas. Se eu não ver a Deus como Pai, dificilmente eu vou me aproximar dele. Porque ele é Senhor, sim, mas quando eu olho para Deus apenas como Senhor, provavelmente eu terei dificuldade de me aproximar dele, baseado nos detalhes. Agora, quando eu olho para Deus como Pai, eu consigo me aproximar dele. Porque o pai, na sua normalidade, ele quer o melhor para o seu filho. É o pai que impulsiona os sonhos do filho. É o pai que protege o filho. É o pai que sonha junto. É o pai que mostra para o filho, apesar das suas limitações, ele consegue mostrar para o filho que esses limites não vão impedi-lo de ir adiante. E quando nós nos colocamos diante de Deus num relacionamento de paternidade, nós vamos conseguir chegar mais próximos dele. Então esse detalhe é importante para que eu seja um cristão, para que eu seja um homem, uma mulher que chega diante de Deus, obtém o favor de Deus e vive uma vida feliz como um cristão. Então esse relacionamento baseado nesse detalhe dessa paternidade vai fazer toda a diferença e vai lançar fora todo o medo, porque Deus é amor e o amor lança fora todo o medo. Eu acho interessante, vejamos um homem, um jovem que não conhece seus pais naturais, ele vive confuso. Quem é meu pai? Será que ele vai aparecer? Será que eu vou conhecê-lo? Será que em algum momento eu vou encontrá-lo? E passa anos e anos e anos vivendo essa confusão. Agora, olha para um outro homem ou outra mulher que sabe quem é o seu pai. Ele é seguro. Ele é firme. Ele tem uma garantia. Ele tem um respaldo. E isso faz com que ele tenha uma caminhada sem confusão. É interessante porque Deus, ele não é um Deus de confusão. E essa confusão, ela tende a nos atrapalhar demais. Então, quando nós temos Deus como Pai, essa confusão ela vai embora. E eu consigo prosperar nos meus caminhos. Não para alcançar o favor de Deus apenas, mas para viver uma vida abundante e plena, como um filho vive diante do seu pai. Ainda nós temos que atentar para um segundo detalhe, que é exatamente compreendermos a nossa filiação diante do nosso pai. Porque se eu não me coloco na condição de filho, ou seja, eu não entendo, não compreendo essa identidade minha de filho, eu com certeza não vou me aproximar do meu pai. Porque eu só digo que eu sou filho daquele que eu sei que é meu pai. Então eu conheço o meu pai, e então também me conheço como filho. Eu tenho então não só uma herança, mas eu tenho essa intimidade, eu tenho essa permissão de me aproximar do meu pai. Esses detalhes vão fazer diferença na vida do cristão. Veja bem, faça essa experiência na sua vida. Olhe para Deus como um pai, as suas orações vão ser diferentes. Olhe para Deus como um pai
A sua aproximação diante dele vai ser diferente. Você vai ter a liberdade, você vai poder contar os seus principais medos e segredos para o seu pai, porque ele é pai. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e vai refletir em todos os outros âmbitos seus. Você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar no seu casamento, a sua paternidade com os seus filhos vai ser diferente. Todo relacionamento, em tudo, vai ser diferente. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus é o relacionamento de um pai com um filho. Faça essa experiência, se coloca na posição de filho e você vai ter então aquela vontade, aquele prazer de conversar com o seu pai de uma forma diferente. E esse relacionamento vai ser sadio. Não seremos cristãos inchados, não seremos cristãos que, apesar de estarmos dentro da casa do pai, sofremos enfermidades e coisas inexplicáveis. E muitos olham e dizem, mas como? Está ali dentro da igreja? Como que está acontecendo isso? Meu Deus, que situação é essa? Muitas vezes é um detalhe. É um detalhe que não se buscou conhecer e então no detalhe estragou todo o seu conteúdo. E então aí nós vemos pessoas frustradas, pessoas tirando a sua própria vida, pessoas que estão mais preocupadas com a guerra do que com a paz, pessoas que estão intolerantes a tudo. Ei, está faltando amor, e o amor de um pai para um filho, como de um filho para o pai. É um detalhe. Na sua caminhada cristã, seja filho e tenha Deus como teu pai. E uma certeza eu tenho, você fará toda a diferença no meio em que você vive. Porque esses detalhes são importantes e te levarão a um sucesso, a obtenção de um sucesso muito poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida esse tempo, em que Deus ele vai começar a ver a sua aproximação diante dele. E aí você, então, verá o retrato de um homem que tinha um Deus como Senhor, e agora então o retrato de um homem e uma mulher que tem a Deus como um pai. E verá a diferença desses dois retratos. E aí então você poderá dizer que o seu Deus, ele é seu amigo, ele é seu pastor, ele é seu pai, ele é seu confidente, ele te ajuda, ele se preocupa, ele existe sim, ele está aqui. E assim nós teremos essa alegria dentro de nós, porque nós temos a garantia de um pai que nos ama. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja cheio dessa presença, que esse relacionamento seja tão próspero que te faça ir a níveis mais altos com Deus. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.